desafios, né? E até assim, essa coisa toda que a gente falou do gol, né? A gente até tem um vídeo aqui no Arquibancada, depois a gente põe pra vocês aí no Shorts de novo, falando até que é uma aula do que era a síntese do futebol do Tele no São Paulo. E aí eu lembro de um episódio que até tá aqui nesse caderno, que o senhor traz gentilmente pra gente ver. Tem umas fotos que eu nunca tinha visto aqui. Depois de toda aquela era vitoriosa, tem todo aquele momento lá de ganhamos o mundo 2 vezes, e Tele e tal. Eu lembro que eu ia pro Morumbi com meu pai e com meu irmão e balançava a arquibancada, dava medo. A gente até fez uma vez um teste lá que o pessoal botava o copo d'água no degrau da arquibancada e derrubava a água, né? O copo cheio, né? E começou a dar medo até que o Morumbi foi interditado. E aí foi na época que o senhor foi presidente. Então o senhor já assume a presidência numa era após ali onde o São Paulo já tinha perdido alguns dos principais craques, estava numa entre-safra e não tem a principal joia que é o Morumbi, né? Como é que foi esse momento aí? É um momento difícil de ser administrado. A primeira vez que eu senti um desconforto no Morumbi foi em 1980, com o show do Queen, né? Queen. Bom, maior banda de todas. Impressionante. Aquilo foi uma loucura. O estádio estava plenamente lotado e eu estava assistindo na tribuna com o Dr. Dalora, que era tipo um meu padrinho mesmo, político. Aí nós estávamos lá e o estádio começou a dar uma balançada. Até aqui eu olhava um para o outro, daqui a pouco ele começou a fazer de lado. Eu cutuquei ele e falei, não sei quanto a você, mas eu vou desistir lá embaixo, eu não vou ficar aqui. Porque a gente não sabia o que estava acontecendo. Por falta de informação. Sim. E nunca se levou, sempre conviveu-se com isso. Ao longo da Libertadores, balançava mesmo, balançava tal, e eu me sentia muito desconfortável. Quando eu assumi a presidência, no primeiro espaço que houve, foi entre um ano e outro, né, havia a programação de um show dos Rolling Stones, para janeiro, Sim. de 95. 95, lembra bem. Exatamente. Em 94, eu resolvi, na parada, falei, vamos inspecionar as bases do estádio. O engenheiro Luiz Schoff, que é quem comandou, professor do Mackenzie, falou, Fernando, só se abriu o buraco e for nas bases. Eu falei, pois vamos fazer. Por que não, né? Na primeira que abriu, 5 metros de profundidade, e mina água ainda, que Morumbi é um lugar que tem muita água, é tipo um pântano. Bom, abriu tal, tirou água com bomba, etc. Chegamos nas bases. A base é isso que você está vendo aí, são os blocos de sustentação. Eles estavam com fissuras de diversos tamanhos. Isso é muito ruim, é totalmente absurdo. Engenharia não pode conviver com isso. Depois a gente vai pôr essas fotos aqui nas nossas redes sociais para vocês verem. Tem umas imagens bem chocantes aqui. Chocante. E o anel de cima também muito. Bom, aí vamos abrir. Abriram as 2 primeiras iguais. Falei, bom, vamos abrir 2 atrás do gol, porque de repente lá tá bom, né? Porque tem muito menos gente sempre. Também tinha. Tudo trincado. Um pouco menor, mas todas trincadas. Putz. Chamamos um grupo, primeira coisa, suspende o show. Foi uma grita, porque suspender Rolling Stones, ninguém quer saber. Falei, bom, mas escuta, pode estar tua filha lá e o estádio cair em cima dela, tudo bem? Aí o pessoal entendia. Nós não suspendemos porque não achamos que é bonito ou feio, é porque é necessário. Então nós interditamos o estádio. Nós ligamos no controle e avisamos que o estádio estava interditado, até que nós tivéssemos consciência do que íamos fazer e como fazer. Aí pedimos, o Luiz Schoff trouxe mais 3 engenheiros, o professor Luiz Fusco, da Politécnica, trouxe um que foi da Ponte Rio-Niterói, um dos responsáveis, e o que que comandou a cobertura do Maracanã, que é uma obra maravilhosa de concreto. Era, né? Demoliu tudo. Mas era uma maravilha, eu fui lá ver, com viga invertida, mas um negócio de uma tecnologia excepcional, Maracanã. Esse pessoal chegou e nós conversamos com eles sobre os problemas e eles compraram esse desafio. Nunca cobraram nada, participavam a cada dia, 15 dias de uma reunião, pela passagem e pelo almoço, que a gente fazia lá mesmo no Morumbi. Foi uma época fantástica, né? Aí se colocou que tinha os 7 sábios, né? Porque eles eram sábios, eram pessoas altamente qualificadas. E eles tinham que bolar como corrigir isso, como corrigir esses blocos. Eles não podiam ficar assim. Agora, como é que faz? Vai demolir e fazer de novo? Cai o estádio todo. Você tirar um deles, cai. Faz efeito dominó. Depois de 1 mês e pouco estudando, eles deram essa alternativa.
vamos perfurar os atuais, de acordo com a planta com que eles foram construídos, não pegando no ferro, com broca de diamante, para protender uma cinta de concreto armado de 20 centímetros, bem reforçada, amarrando o bloco de tal forma, com barras de 2 polegadas de diâmetro, inúmeras, amarrando nos 2 sentidos para que aquilo se vire uma coisa só. Então é um novo bloco, uma solda praticamente em volta dele e tal. Vamos fazer? Aí fizemos os 2 primeiros, então você está vendo aí alguma coisa parecida, e aquilo deu um resultado excepcional, ficou muito bom. Sim. Entendeu? Mas tem um trabalho gigante, imagina perfurar com broca diamante com água. É uma obra de alta tecnologia, coisa que na época não existia. É uma reconstrução do estádio. Eu chamo até de restauração, porque a gente manteve os traços originais, mas e restaurou o que não estava bom. Além disso, tem as colunas, que partem de cima do bloco. As colunas eram chamadas de gigantes, não sei se já ouviu essa expressão, tem 72 gigantes. Isso. Gigantes, porque a coluna é um gigante. E aí elas saem de coisa, e quase todas elas tinham falhas, que na época era mais ou menos comum, que eram bolhas de ar. Tinha falha na concretagem, que não havia vibrador. Então se usava o que podia, quase que sacudia um pauzinho ali para descer coisa, não existia... ninguém conseguia socar o suficiente. Hoje, com o vibrador faz com que a massa penetre na totalidade da forma, né? Então, todas essas colunas, a gente inspecionava com um aparelho que eles tinham para ver onde acusava falta de material. Tinha só ferragem. E aí tinha que quebrar. Ficava oco. Oco. Essa é a expressão. Oco. Aí punha a forma e enchia uma por uma nos lugares que forem precisos. Teve que recuperar 72. Umas mais, outras menos, mas era assim. E é um trabalho de botar como se fosse auscultando, né, o que estava lá dentro, né? Então, isso foi uma coisa que você não imaginou no início que íamos encontrar. Mas à medida que ia encontrando, tinha que fazer direito, né? E com o desafio de manter o time de futebol competitivo, porque era após uma era vitoriosa, né? Então, tem 3 fatores. Os maiores adversários, um era patrocinado por um banco, não sei se você lembra. O outro era uma empresa enorme que queria ganhar a todo custo, de qualquer maneira, e todo mundo sabe as histórias que adivinham disso. E o São Paulo restou o estádio. Não tinha um patrocínio nesse nível. E a terceira coisa, os jogadores, após a fase vitoriosa, eles tinham a liberdade de conversar comigo, foram lá 5, 6 jogadores de uma vez. Olha, nós viemos aqui para dizer o seguinte, a gente tem a maior honra de estar aqui, vocês nos deram tudo, nós reconhecemos, nós também doamos, nós nos doamos para o São Paulo. Então agora, entendo que se houver possibilidade de conseguir uma venda bem razoável, nós gostaríamos que o senhor nos atendesse, porque nós temos 28, 27, quase 30 anos de idade, e nossa chance é agora de resolver a vida. Então eu queria que o senhor, por favor, pensasse nisso, nós estamos juntos há muitos anos, eles tinham muita liberdade comigo. Falei, olha, eu entendo perfeitamente o que vocês estão falando, não vejo nenhum absurdo. Todo mundo vende e compra jogadores, só quero que vocês tenham paciência, que eu consiga repor de alguma maneira, o que der para repor. Eu sei que não vai ser igual a vocês, é muito difícil, tá? Reconheço, vai ser duro para mim como São Paulino, abrir mão do passe de vocês, mas eu entendo o que vocês estão pedindo. E nós acabamos cedendo mesmo. Foi o Cafu, foi o Miller, o Antônio Carlos. Aquilo foi meio dolorido. O próprio Raí também foi dolorido. Mas a gente tinha que uma hora também dar a eles, atender a eles uma reivindicação que era justa. Era um ciclo também, então, né? Fechando. Isso, era um ciclo, exatamente. E o Tele falava, olha, quem sou que você vender, vende. Eu vou tentar repor. Eu vou com os meninos, foi aí que se criou o time que ganhou a Comebol, né? Expressinho. Porque ele trabalhou muito isso. O Muricy era o treinador, mas ele chamava toda semana para ir para o CT. Vem treinar aqui. E ele sabia desse problema, né? Eu conversei isso com ele. Falei, vamos trabalhar a reposição. E os meninos, ao treinar lá com ele, aquilo cresceu, tanto que ganhou uma Comebol. O negócio ainda é quase incrível. Era um segundo time, né? Ganhou de Peñarol, ganhou do Corinthians, era uma coisa que você custava a crer que estava acontecendo. Mas foi assim, trabalhando, em função até desse pedido
dos jogadores. Então, nós ficamos com o estádio nas costas, né? E eles com um patrocínio muito forte. Eles punham jogadores de nível melhor e a gente lutava o que podia. Tanto que em 97 fomos vice-campeões por um gol. E roubado na Supercopa lá também do River Plate, que eu lembro muito disso aí. Você lembra. Eu lembro bem. Aquele foi um assinte, né? Foi. Expulsar o jogador com 14 minutos, né? Talvez o melhor, dos melhores. Aquilo foi... Eu estava no estádio, olha... Até gente deles falou que aquilo era uma vergonha. Gente deles numa tribuna que nós assistimos juntos. Até a esposa do Dr. Leós, que era o presidente, ela falou, eu estou envergonhada de ver esse jogo, ela falou, porque isso não existe, porque foi um assinte aqui. Dos maiores assaltos do São Paulo. Eles fizeram o gol faltando 5 minutos com aquele centroavante uruguaio. E o São Paulo jogou uma grande partida mesmo com 10. E o Dodô fez um gol histórico, lembra? Golaço do Dodô. Golaço, aliás, que fase do Dodô, 57 gols num ano, né? Para mim foi um dos maiores centroavantes que nós já tivemos. Eu conversava muito com ele, eu trouxe ele do Nacional, $50 mil custou o passe dele. O Edmilson, 75. Eu fui renovando devagarinho, com os nossos e com o que tinha na periferia. Eu não tinha outra saída, nós não tínhamos dinheiro. O estádio foi sustentado financeiramente pela maior instituição que foi parceira, que era o Banco Bradesco. Não precisa esconder, eles nos mantiveram. Nós vamos dar sustentação, toca a obra para frente, era assim. O Bradesco foi um grande parceiro. Depois, claro, o dia que vendi o Denilson, a conta deles foi lá para cima, né? Como uma retribuição. Eu só saí do vermelho, na época, com a venda do Denilson. Até lá nós fomos vendendo um, cobrindo. Era uma conta rotativa. Mas manteve o estádio sempre em obras. Tivemos muito apoio do Lair Craimbu, que era secretário. O Contru era administrado por ele, e ele foi muito solidário conosco e participa, você vai ver a foto dele aí, vendo os testes, ele participava diretamente. E ele foi muito gentil a um pedido meu, que foi quando a gente interditou o estádio, nós jogávamos no campo da Portuguesa. E estava difícil lá, porque as instalações eram muito menos sofisticadas, ou muito menos funcionais que o São Paulo. Aí eu tive a ideia, a lembrança de que aquele anel térreo é em cima da terra. Risco zero. Não treme, não acontece nada ali, é terra. Então eu cheguei lá e falei, tá tudo bem, nós interditamos, a responsabilidade foi nossa, nós quisemos parar. Mas paramos porque vibrava, porque podia cair, agora não cai nada, porque estamos em cima da terra. Libera o térreo para mim, eu tenho 25 mil lugares. Na Portuguesa nós tínhamos 12. E o campo era duro, ruim, não era... Então, eu fiquei surpreso. Ele falou, você acha que então é risco zero? Não, nesse aspecto eu me responsabilizo aqui por isso e tal. Você não quer mandar um engenheiro lá? Para quê? Para ver o que eu estou falando. Mas se você está falando, você é presidente do clube, eu confio plenamente em você. Mandou a secretária trazer o papel e liberou na hora. Eu fiquei até assustado. Falei, nossa, que maravilha. Aí eu vou lhe fazer outro convite. Nomeie um engenheiro seu para acompanhar a restauração. Pode? Claro. Eu não preciso fazer nem relatório, ele já faz. Porque a obra é transparente. Né? E a vida nossa, das nossas famílias que assistem jogo lá, então não dá para brincar com nada, né? Ele ficou muito bem impressionado. Ele acompanhou a obra, até aí você vai ver ele aí fazendo teste de vibração. Antes até de entrar nesse assunto, até pra gente poder mover a página pra uma coisa que a gente quer ainda ver se dá tempo de perguntar, mas assim, como é que você vê hoje, Fernando, essa possibilidade de repente de o Morumbi ser reformado para um centenário do São Paulo? Porque, assim, a grana... não tá aí, né? A gente sabe que... Tem um buraco imenso aí, esse é mais a área dele aí, que ele pode dar um show aí de números, né? Você vê viabilidade disso acontecer? Eu não faria. Eu não faria porque eu acho que é um ato muito mais de promoção pessoal do que custo-benefício satisfatório. Tudo bem, fica melhor? Ficar igual ao campo do River Plate? Eu acho que fica, mas sabe, o custo disso, e numa situação que o São Paulo está, né, é uma situação realmente hoje dramática. Primeiro seria equilibrar fiscalmente o São Paulo, e depois buscar gradativamente também fazer uma obra que se autossustente. Então isso é um custo realmente muito difícil, como foi para a Copa do Mundo, onde sabiamente também não se seguiu, porque ia custar 700 milhões naquela época. E quem ia pagar essa conta? Até hoje tem gente que não é dona do estádio. Você sabe, o São Paulo é dono do estádio.
Por enquanto. Fazem vaquinha para pagar, né? Isso, nós nunca tivemos isso. Nós temos um estádio de futebol, não uma arena, tem um estádio. E ele é absolutamente seguro. Então foi o que deu para fazer. Como eu disse, eu fiquei num vermelho até os 7 anos, foram 3 anos e meio do meu mandato de presidência, eu ainda estava no vermelho. Aí quando vendeu o Denilson, sobraram ainda 20 milhões de dólares no caixa. E fechei o balanço final com 32 milhões positivo e o estádio feito, mas era uma coisa muito responsável. A administração foi muito séria. Saudade de quando fechava os balancetes no azul, né? Azul. Tinha esse tempo, né? Havia, né? Mas só em cima disso também, né, Fernando, que você fala dessa reforma, eu queria entender, porque assim, talvez ele esteja contaminado com essa coisa da rede social, mas eu imagino que assim, pós-campeonato mundial, pós uma, enfim, conquista, né, de bicampeonato, aquele time estrelado, você pregar uma austeridade financeira no ano após isso, entrar então em 94 com austeridade financeira e, claro, deixar esse legado também, claro, patrimonial para o clube, não é só algo esportivo, claro. É algo de patrimônio. Eu imagino que na época gerou uma pressão para você também, né? De ser o cara que toma a frente nessa situação. Como Até é que foi pra minha você comigo mesmo. A situação de... Como torcedor, como São Paulino, Não, me então, doía o coração. Cada vez que assinava a saída de um, era uma Era cólica. uma briga muito complicada de se comprar? Não, eu brigava comigo mesmo, mas eu tinha que fazer porque meu cargo era muito maior do que a minha paixão pessoal. Eu entendo isso, eu tinha que ser racional. Nós não podíamos perder o estádio. O estádio é o maior patrimônio que São Paulo tem, até hoje. E eu orgulho, porque é um sonho são paulino, que vem dos anos 50, tá? Aqueles altruístas que doaram para fazer o estádio, como é que nós íamos abrir mão do estádio hoje? Com que cara? Você vai falar, eles foram suficientes para construir, eu não sou capaz de manter? Sim. É um absurdo, essa é uma coisa que me machucava. Eu falei, eu vou até onde der, eu vou restaurar até onde der. E fomos indo. Vendia hora um, hora outro, cobria a conta, o Bradesco nunca cobrou, sempre nos deu um crédito praticamente ilimitado. Eu falei com o doutor Brandão, falei, doutor Brandão, eu estou assinando promissória aqui de 5 milhões de dólares e tal. Fique tranquilo. Sim, tranquilo eu não fico. Mas não tem muito como ficar. Mas pode pensar que não pode dobrar a aposta. Eu falei, agora você me deixou mais nervoso. Eu não vou dobrar aposta nenhuma. E eu suspendi a restauração do térreo. Porque não dava. Já estava em 5 milhões de dólares praticamente pendurado. Mas daí vendi o Denilson. Quando vendi o Denilson, eu mandei fazer o térreo imediatamente para ficar ainda dentro da minha gestão. E ainda sobraram 20 milhões de dólares, que somado com outras coisas que nós fizemos, deu 32 milhões no balanço. Eu fiquei muito feliz, foi uma conquista. Porque o estádio também, por mais que você ganhasse jogos e títulos, o estádio é tão importante, ou até mais do que isso, porque é uma coisa para o resto da vida, não digo perene, mas é para muitos anos. E o time a um certo ponto, ele se dissolve e volta, entendeu? E foi o que eu tive que fazer, na minha consciência, eu tive que enfrentar, ainda que com dor, de perder grandes jogadores. Mas aí repusemos Dodô, França, trouxe Aristizábal. Nós fizemos o que foi possível fazer com nossos recursos. Jogador emprestado, para depois o Valber, que eu até contei a história do Valber, que foi meio até engraçada, entendeu? Mas vendimos o Antônio Carlos, por exemplo, por 2 milhões, trouxe o Valber por 300 mil. Era assim. Então era tudo desse jeito, com o Tele do lado, ajudando.